Se seus exames de sangue, seus eletrocardiogramas estão em dia, se segura na poltrona que no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 filmes que, entre aspas, mataram, ajudaram a matar quem estava os assistindo. You know what she did? Your canting daughter? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, mais uma lista. A lista de hoje é meio diferente, meio misteriosa. Já ouviu falar em alguns casos de gente que vai assistir um filme e passa mal, ou que até chega a morrer assistindo aquele filme? Pois é, no vídeo de hoje eu vou falar sobre 10 casos em que o cara ou a mulher bateu as botas assistindo um determinado filme. E o primeiro da nossa lista é um dos casos mais recentes, sem sombra de dúvidas. Se diz respeito ao filme Invocação do Mal 2, do ano passado, de 2016, né? E é um filme que foi muito bem recebido, mais uma vez, pela crítica, pelo público. E o caso aconteceu lá na Índia. A Índia adora, né, ter esse tipo de caso. E foi no dia 17 de junho de 2016. Durante uma exibição do filme, o cineasta de 65 anos, Tamil Nadu, começou a se passar mal, a sentir dores ali no meio do filme. Ele saiu da sessão, claro, e as pessoas fizeram ali os primeiros socorros. Ele foi levado mais de que imediatamente pro hospital, mas quando chegou lá o cara já tinha partido dessa para melhor, né? Ele já era idoso, já tinha 65 anos e foi na metade da sessão, né? Não se sabe se ele já tinha algum histórico de problema cardíaco, mas o que as más línguas falam é que ele não aguentou a pressão do suspense Invocação do Mal 2 e acabou falecendo. O segundo da nossa lista é o polêmico A Paixão de Cristo, de 2004. Você lembra desse filme, dirigido pelo Mel Gibson, que deu um bafafá pra caramba na época? E lá em 2004, numa sessão, mais precisamente na hora da crucificação de Jesus, uma senhora de 56 anos, a Peggy Scott, né, americana, ela começou a passar muito mal nessa cena e uma enfermeira que estava lá na hora ainda tentou socorrer a senhora, mas ela morreu também por decorrências de problemas cardíacos, né? Ela teve um infarto lá na hora. E um segundo caso foi de um pastor brasileiro. José Geraldo Soares, de 43 anos, tinha alugado o filme para assistir na igreja dele, né? Um pouco depois do caso da Peggy, né, lá nos Estados Unidos. E ele estava lá no meio da sessão e passou mal também, morreu de infarto. Não se sabe, mais uma vez, se foi por conta de problemas anteriores, provavelmente, né? O cara, ele tem uma certa sensibilidade e acabou falecendo. Gente, não ri desses casos, tá? Se vocês rirem, vocês vão pro inferno, por favor. Terceiro da nossa lista é um filme indiano chamado Raju Garigad. Olha o nome disso, hein? É um filme indiano de comédia que também tem uns elementos de terror aí. E mais uma vez, um homem chamado... Peraí que eu vou ter que ler o nome desse cara aqui, pelo amor de Deus. O cara foi identificado apenas como Amaranathan, olha o nome, de 55 anos. E o cara tava lá no meio da sessão rindo pra caramba. Agora a gente leva aquela expressão morrer de rir ao pé da letra, né? E não aguentou, teve um ataque cardíaco lá e morreu na hora, na sessão do filme. Se você achava que os casos da Índia já tinham acabado e que só filme de terror mata o povo que assiste, lê do engano, porque o quarto da nossa lista também é da Índia e é um filme só de comédia, não tem nada de suspense, terror, nada do tipo. É o filme de 2013, Grand Masti, né? Um filme de comédia, light e tal. E um casal de namorados ali pela faixa de 20 e poucos anos foi assistir, curtiu um programa legal, bacana. E o namorado, o rapaz da relação, o Magues Bogal, de 22 anos, acabou sofrendo infarto de tanto rir também, né? Ali no meio da sessão ele começou a passar mal, a namorada dele ficou desesperada e poucos minutos depois o cara não aguentou, morreu também. Bem, o quinto da nossa lista ele vai fugir um pouco do que os demais apresentavam. A gente vai falar agora do filme Freaks, ou Monstros, de 1932, ó. E é um dos filmes mais polêmicos da história do cinema, porque o diretor ele usou
pessoas circenses, de circo mesmo, gêmeos siameses, anões, pessoa com as costas toda estourada para fazer o filme, né? Para fazer as tais aberrações, né? E o que mais gira em torno desse filme, que depois teve bastante protesto, processo e coisas do tipo, é que os atores eles eram explorados pelo diretor, né? Ali eles trabalhavam horas e horas por dia e eram pessoas deficientes, pessoas que exigiam alguns cuidados. E tiveram pessoas na época que disseram que alguns atores morreram algum tempo depois porque eles tiveram abusos tanto físico quanto psicológicos na época da gravação, e foi um dos casos mais repercutidos da história do cinema. Bem, o sexto da nossa lista, assim como o quinto, ele também foge um pouco, mas é o caso mais famoso aqui dessa lista, que a gente está falando de O Exorcista, o original de 1973, também um dos filmes mais emblemáticos e mais polêmicos da história do cinema, simplesmente porque, né, reza a lenda aí, não se sabe até onde isso é verdade, que cerca de 7, 8 pessoas da produção do filme morreram, né, câmeras, pessoas ali dos bastidores mesmo morreram. Houve um incêndio, né, nos bastidores ali, que disseram que algumas dessas pessoas acabaram morrendo no incêndio. E o ator Jack McGowan morreu cerca de 1 mês depois de gravar o filme, simplesmente de gripe. Ele morreu, e também o pessoal associa muito a morte dele com essa maldição do Exorcista. Será que o filme é amaldiçoado mesmo, ou é simplesmente coincidência? O sétimo da nossa lista é um filme de 1955 chamado The Creeping Unknown, algo como O Assustador Desconhecido. E esse caso aqui é um dos mais estranhos dessa lista, porque foi uma criança de 9 anos que morreu enquanto assistia o filme. É um dos casos mais famosos desse gênero também, principalmente porque ele não teve um ataque cardíaco em si, ele rompeu uma artéria enquanto estava assistindo o filme, morreu ali na hora. Foi um caso que deu um bafafá gigantesco ali na década de 50 e é famoso até hoje. Olha a Índia de novo aí, o que será que está acontecendo com a Índia? O povo está morrendo muito assistindo o filme lá, e dessa vez o caso, o oitavo, é em relação ao filme Aliens, o segundo filme da franquia famosa aí, do alienígena mais conhecido do cinema. E na Índia, novamente, um cara estava ali numa sessão, e no meio da sessão ele foi no banheiro, aí demorou um pouco, quando ele voltou gritando no meio do cinema, caiu, despencou, morreu. A verdade é que o cara, ele tava com alguns amigos fazendo uma maratona de filmes de terror, e depois de muitas horas assistindo, o cara teve ali um colapso nervoso ou coisa do tipo e simplesmente morreu. O penúltimo da nossa lista é Avatar, de 2009. Lembra Avatar, com aqueles bichões azul, dirigido por James Cameron? Pois é, um cara de Taiwan, de 42 anos, teve um AVC no meio da sessão, e segundo a família foi porque o cara ficou impressionado demais, né, com os efeitos de 3D do filme, que são muito bem falados até hoje, né. O cara não aguentou, teve um AVC, ele não morreu na hora, ele morreu 11 dias depois no hospital. A família disse que ele tinha um histórico ali de pressão alta também, e disseram que o filme influenciou sim a ele chegar a ter um AVC. O último da nossa lista, rufem os tambores, é Eclipse, de 2010, filme lá da saga Crepúsculo. Um jovem de 23 anos, o Damian Anthony Smith, da Nova Zelândia, o cara morreu numa sessão. Ele entrou, assistiu o filme lá, e depois encontraram o corpo dele do lado de uma garrafa de uísque, e a perícia disse que foi um coma alcoólico. Não se sabe se foi desgosto do filme, né? Filme ruim, quem gosta me desculpa, mas filme ruim, saga ruim pra caramba. O cara morreu ali, foi encontrado algumas horas depois. O pai do Damian disse que ele tinha alguns problemas de bebida, mas foi na sessão de Eclipse que o cara se matou. Ele tava ali literalmente no fundo do poço, hein? Então é isso, galera, 10 casos de filmes que tiveram ou não ligação direta com mortes durante sessão ou depois delas, né? O que vocês acham desses assuntos? Vocês podem pesquisar aí na internet, porque esses casos são bem famosos. Vários sites especializados em cultura pop
já abordaram esse assunto, eu resolvi trazer aqui para vocês. Eu acho que em alguns dos casos aí pode até ter sido verdade, né? Porque às vezes a pessoa tinha algum problema cardíaco e ali ela fica impressionada, mas alguns não tiveram muito a ver. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse botão, é fácil, rápido e de graça. Deixe o seu like que ajuda bastante a gente. Se você já é inscrito, clique no sininho para receber todas as notificações. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.